Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eminência reverendíssimas, meus irmãos no santo sacerdócio, queridos irmãos e fiéis, hoje comemoramos no Evangelho e a festa da Igreja a transfiguração de Nosso Senhor no Monte Tabor. Evangelho que hoje escutamos, ele vem repleto de simbolismos e alusões ao Antigo Testamento, porque é como se fosse um simbolismo e uma alusão referidas diretamente a Cristo Senhor como Salvador, Filho de Deus. Primeiro, o que nos chama a atenção é que Jesus toma consigo 3 dos seus discípulos, não mais. Ele tinha 12, mas ele pega os que mais próximos dele estavam. Era Pedro, Tiago e o irmão de Tiago, João, aquele discípulo que Jesus amava. E os leva a um Monte Tabor. E diante deles ele se transfigura. Agora, o que diz o texto evangélico? Diz que o seu rosto se iluminou, brilhou como o sol, e suas roupas tornaram-se brancas como a luz. Algo interessante depois vamos ver um pouco mais adiante, nas 2 atitudes que são diferentes com relação ao momento da transfiguração. E eu vou lhes falar. Nisso apareceram Moisés e Elias. E nós podemos pensar, com tantos personagens importantes também no Antigo Testamento, por que Moisés e Elias apareceram? O que o próprio Jesus havia dito quando veio? Quem dava testemunho dele? Ele dizia: a lei e os profetas dão testemunho de mim. Ou seja, toda a lei entregue por Moisés ao povo, vindo de Deus no Monte Sinai, dava testemunho da vinda do Cristo e da sua função. E Elias protagoniza aqui todos os profetas, ou seja, Moisés e Elias, conjuntamente, sendo a entrega da lei, e todos os profetas davam testemunho da vinda do Cristo Salvador. E é interessante aqui mais um paralelo. Quando Moisés desce do Monte Sinai para entregar a lei, o seu rosto, diz o texto da Sagrada Escritura no Pentateuco, brilhava, assim como o rosto de Jesus, a tal ponto que as pessoas não podiam sequer olhar para a sua face. Do mesmo jeito, Elias tem uma manifestação de Deus quando sobe ao monte também. Deus aparece ali a Elias e ali se manifesta. Então esse paralelismo entre o Antigo Testamento, que corrobora infinitamente, particularmente para nós conhecermos o Novo Testamento e a sua manifestação em Jesus Cristo, Filho de Deus, é o que vem manifestado nesta primeira parte da leitura de hoje. Nós sabemos que a manifestação de um rosto brilhante, as vestes brilhantes, é um símbolo de uma divindade. Pode ser como um anjo
ou pode ser como o próprio Deus. Mas vamos pensar bem. Aqui, os que estavam com ele não se prostraram por terra quando o viram se manifestar desta maneira brilhante, porque para eles ele era o mestre, sim, o Filho de Deus, mas ainda não havia uma compreensão tão plena quanto a depois da vinda do Espírito Santo, onde tudo se localizou perfeitamente nas suas mentes. E eles aqui o veem desta maneira, mas ainda continuam conversando com ele. Senhor, como é bom estarmos aqui. E ele havia se manifestado diante deles com um protótipo de divindade, reluzente, com o rosto brilhante. Mas assim como Moisés, o povo ainda continuou conversando com ele. Mas olha o que diz logo em seguida. Ele estava ainda falando quando uma nuvem brilhante os envolveu, e da nuvem se fez ouvir uma voz que dizia: este é meu filho amado, de quem eu me agrado, escutai-o. Nuvem brilhante, o que podemos ter como paralelismo? Quando Moisés estava no Monte Sinai, a presença de Deus, o que era aquela nuvem. E aí, quando eles veem uma nuvem brilhante se aproximar e dela sair uma voz, a mesma que no Monte Sinai também apareceu e lhes deu informações e falou com o povo através de Moisés, o que acontece imediatamente? Ao ouvir a voz, os discípulos caíram com o rosto no chão e ficaram com muito medo. Ou seja, a presença de Deus se dá tal qual na transfiguração do Cristo Jesus, como se deu no Sinai, quando eles receberam a lei que deviam cumprir para serem um povo de Deus. E é estranho que, apesar de terem visto a divindade diante deles transfigurar-se na pessoa do Cristo, eles não se prostraram por terra. Mas quando a nuvem aparece, mostrando a presença do Altíssimo, por que isso? Porque eram pessoas da antiga lei, eram judeus que pensavam como o Antigo Testamento, e que na presença de Deus eles deveriam estar com o rosto pregado na terra, porque Deus era o sublime, e eles não poderiam sequer levantar o rosto e olhar para Deus. Depois deles fazerem essa prostração, ou seja, eu me prostro diante da divindade, Jesus os acalma. Assim como Jesus, quando entra depois da sua morte e ressurreição, quando vai à casa onde eles estavam com muito medo dos judeus, eles se retraem e se trancam. Mas Jesus entra sem bater na porta, porque ele não precisava disso, ele estava com seu corpo glorioso. E ele diz: a paz esteja convosco, não tenhais medo, sou eu, o Mestre. É mais ou menos o que Jesus faz aqui também. Ele diz: calma, sou eu o Mestre, não tenhais medo, eu estou com vocês. E aí ele passa a eles aquilo que logicamente todos nós sabemos que é o seu princípio de divindade, mas como alguém que nasceu, cresceu, vivenciou, morreu por nossos pecados na terra.
Por que nós falamos isso? Porque queremos entender como aqueles personagens entendiam até aquele momento a Cristo nosso Senhor. E a diferença na mente e no raciocínio que poderiam ter eles nesse sentido. Por isso é bom, quando chegarmos no nosso aconchego do lar durante a semana, que possamos um pouco refletir sobre isso, atentar para o Evangelho e ver como tudo que está no Novo Testamento é uma continuação aperfeiçoada daquilo que tínhamos no Antigo Testamento. Por último, não gostaria de deixar de passar em branco, apesar de não ser uma festa religiosa, e sim uma festa civil. Hoje se comemora no mundo Dia dos Pais. Não sei se no mundo ou só no Brasil, mas acho que no Brasil pelo menos, Dia dos Pais. E eu digo o seguinte: o Dia dos Pais é muito importante, assim como foi o Dia das Mães. Mas mais importante que haver um Dia dos Pais é cumprir o mandamento. Não adianta dar um presente, estar solidário num único dia, lembrar-se num único dia, se eu desrespeito o mandamento maior do decálogo: honrar pai e mãe. Assim que honrar pai e mãe não é uma mera lembrança num único dia. Honrar pai e mãe se dá 365 dias por ano, 24 horas por dia, 7 dias na semana. E quando nos lembrarmos de um dia destinado civilmente à compra de presentes para nossos pais, devemos entender perfeitamente que o decálogo, os 10 mandamentos, tem um item, um entre 10, de importância, que é honrar o pai e a mãe. Então, tudo que eu fizer nas minhas 24 horas do dia, nos meus 7 dias na semana, nos meus 30 dias no mês e nos meus 365 dias por ano, eu devo fazer honrando meu pai e minha mãe. Nunca se esqueçam disso, porque é a coisa mais importante que temos, porque são nossos genitores na terra. Deus é nosso Pai Celeste, Ele nos cria, nos dá vida, mas é através de nossos genitores.